Então, hoje, nós vamos trazer aqui 4 mulheres incríveis, que são ativistas sociais, artistas, influencers, moradoras de áreas periféricas e comunidades do estado do Rio de Janeiro, para o painel Mulheres Plurais, Mídias e Questões Sociais. Estamos aqui com a Fernanda Oliveira, que é... Por favor, vamos receber a Fernanda Oliveira. Fernanda é atriz, apresentadora, produtora e comunicadora. Com vocês também, Marina Peixoto. Marina Peixoto é publicitária e já vocês vão saber muito mais aí do que elas fazem e contribuem aí para a nossa sociedade. E Karine Moraes. Karine Moraes é publicitária, trabalha com planejamento e creator. Olha, mentora em marketing, criatividades e empreendedorismo. Muito bom. E esse painel vai ser mediado pela maravilhosa Luzia Guimarães. Vai conduzir a partir de agora. É com você. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Então, como disse a Alessandra, eu sou a Luzia Guimarães, sou analista de projetos sociais do SESC de Ramos. E hoje a gente está aqui, né? Eu estou aqui com essas meninas maravilhosas para poder compartilhar com vocês uma atividade, né? Uma programação, como a gente fala lá na unidade, que a gente tem feito desde o início do ano lá no SESC de Ramos. Então, assim, é um podcast, né? Que se chama Plural Pod, e que a gente pensou, que a gente gestou em conjunto e... olhando para a realidade que a gente atua, né, como disse a Alessandra, né, nós somos mulheres de periferia, nós somos mulheres que atuam dentro da favela, e dentro do nosso trabalho, dentro da atividade que a gente desenvolve, muitas iniciativas ao longo do tempo que a gente vem trabalhando, né, nesse nicho, chamaram a nossa atenção para formas criativas, formas diversas de desenvolver e de resolver, na verdade, problemas encontrados no dia a dia por mulheres que estão nesse espaço, que estão nesses locais. Então, assim, essa programação ela acontece dentro do projeto Mulheres Plurais. É uma programação feita por mulheres e conta com a presença, com a participação de mulheres, trocando experiências, falando sobre o seu dia a dia, falando sobre as atividades que elas desenvolvem. Então, desde o início, essa programação, essa atividade, ela foi gestada junto, pensando quais mulheres a gente poderia chamar para poder falar sobre as suas experiências, o que essas mulheres tinham de relevante para poder mostrar para a gente, o que elas tinham de contribuição, quais são os problemas que, enquanto mulheres, elas compartilhavam com outras, e nas suas formas criativas de poder ultrapassar barreiras e dificuldades que, para quem é de periferia, né, para quem trabalha, né, para quem mora em favela, sabe as dificuldades que existem no dia a dia. Então, eu queria pedir, né, assim, para as meninas, né, a gente já veio combinando, né, quando a gente soube que a gente já está aqui conversando com vocês, para vocês falarem um pouco como é que foi, assim, primeiramente, né, o atravessamento, como é que foi a gente pensar quais mulheres que viriam estar com a gente, né? Como é que a gente fez essa seleção, como é que foi nas gravações ouvir as experiências, ouvir os depoimentos, como é que, num primeiro momento, esse trabalho de tecnologia social atravessou vocês. Aí eu vou pedir para a Marina começar, tá? E aí a gente vai seguindo aqui. Boa tarde, gente. Eu sou a Marina, tudo bem com vocês? Bom, para falar um pouquinho do projeto, eu queria iniciar falando como que me atravessou, né? O projeto ele contou com várias narrativas de mulheres completamente diferentes. E eu acho que o maior atravessamento que eu tive na produção desse projeto foi o aprendizado, né? Antes de falar de mim, eu gosto de falar da minha ancestralidade. Então, eu sou filha da Elaine, filha do Vicente. E isso foi uma das coisas que eu aprendi em meio das entrevistas que a gente fazia, né? Das mulheres que foram falando, se apresentando e mostrando para a gente o quanto que é importante a gente saber de onde que a gente vem e a gente não esquecer isso. Então, eu acho que esse foi o maior atravessamento para mim produzindo
o podcast, né? Ouvir essas narrativas, aprender coisas novas, diferentes, entender essas relevâncias até mesmo dentro da minha própria vida, porque muitas das narrativas elas trazem identificação, né? Então eu acho que quando a gente começou a pensar no projeto, a gente pensou em como elas poderiam, as pessoas que fossem assistir, poderiam se identificar. E eu acredito que a gente não imaginava que a gente também na produção ia se identificar tanto, né? Então eu acredito que esse foi o maior aprendizado mesmo. Marina, você cita alguma das mulheres assim como tendo te tocado mais a fala? Cara, eu não consigo dizer porque todas elas me impactaram de alguma forma, mas acredito que a Pamela foi uma das que mais ficou marcantes assim, porque ela de fato foi quem. Qual Pamela? Tem duas Pamelas. Pamela Carvalho da Maré? Isso. Porque foi ela que trouxe para a gente esse lance da ancestralidade na hora que a gente se apresenta, né? Falando muito da trajetória dela, e isso ficou marcado para mim. Em todos os lugares que eu vou, eu sempre lembro da minha família, né? De onde que eu vim. Então, eu acho que esse foi um dos momentos que mais me impactou. Mas todas as mensagens, todas as narrativas foram absurdas. Bom, boa tarde. Eu sou Karine, eu sou publicitária também, creator, enfim. Essas coisas aí que a gente precisa se adaptar para estar no mercado, né? Mas eu lembro que no primeiro contato que eu tive com a Luzia, né, que a gente começou a idealizar essa parceria com o Sesc, uma coisa que me pegou muito, que me motivou muito a acessar isso, é que eu sou cria da Vila Cruzeiro. A Vila Cruzeiro, ela é, né, assistida pelo Sesc Ramos. E eu lembro que uma coisa que me pegou muito é que eu, enquanto criança favelada, eu via o Sesc como um lugar muito distante. A primeira vez que eu pisei no Sesc foi já adulta, já trabalhando, já para fazer cursos, etc. E ver que eu poderia ser ferramenta para democratizar essa informação no meu território. Isso foi uma coisa para mim que, assim, ultrapassa qualquer relação de trabalho mesmo, sabe? É um motivador, é um inspirador, cara, é para isso, sabe? Eu posso usar a minha profissão para levar para a galera a informação que, na minha época, era difícil de ter esse acesso. Então, quando veio a idealização, né, do podcast, de tudo isso, foi incrível, porque, assim, óbvio que a gente se prepara, a gente se programa, a gente tem ali em mente o que pode acontecer, o que não pode acontecer, mas antes da gente viver, ainda está tudo muito frio. E, assim, o que mais me marcou foi já na primeira no primeiro dia de gravação, na segunda entrevista que a gente teve naquele dia, que a gente entrevistou a Tatiana, e aí, o que tem de corte nessa edição? Porque aquela mulher falando sobre a vivência educacional, sobre a contação de histórias, sobre as histórias dela, a gente simplesmente teve que pausar a gravação porque eu estava o estúdio inteiro chorando. E não era o chorar de, meu Deus, que história sofrida. Era o chorar da identificação do, gente, como eu senti isso a minha vida inteira, mas eu nunca entendi que era isso. E a partir dali foi só ladeira abaixo, né? A partir dali, de verdade, não teve um contato com uma entrevistada que não tenha me mudado de alguma forma, sabe? Seja como indivíduo, seja como favelada, seja como filha de mulher preta, minha mãe, inclusive, ali, que foi uma das entrevistadas também. Mas entender, de fato, o quanto plurais nós somos enquanto mulheres diversas, mas como plurais nós somos enquanto indivíduo, né? Porque todos nós carregamos pedacinhos de pessoas que nos atravessaram, de pessoas que passaram pela nossa vida, pessoas que às vezes nem lembram qual o nosso nome, nem lembram onde foi, mas que uma atitude, um gesto, algo marcou a gente, e parar para pensar no quanto aquele gesto pode ter colocado a gente no caminho que a gente seguiu e direcionado a gente para onde a gente está e para onde a gente está indo. Além da Tatiana Henrique, né, que é quem você está falando, mais alguém chamou sua atenção nas Olha, entrevistas?
É porque é tantas... É porque assim, todas atravessaram de maneiras incríveis, sabe? Mas eu acredito que a Pamela Carvalho também, porque foi até através da Pamela Carvalho que a gente cogitou trazer a minha mãe, né? Porque a Pamela Carvalho, ela fala muito dos locais que ela ocupou, sendo uma menina de favela também, mas pela mãe dela trabalhar como guardete em equipamentos culturais, pela mãe dela trabalhar como guardete em museu, biblioteca e etc. E como isso facilitou o acesso dela a esses locais. E isso me rolou muito a identificação, que a minha mãe, mesmo não trabalhando fora, né, tendo sido dona de casa a vida praticamente inteira, o quanto ela sempre se esforçou e o quanto ela sempre trabalhou em mim de que você nasceu e cresceu na favela, mas você pode estar lá também. Quem está lá não merece mais do que você. Então, você pode chegar lá sim, você vai lá sim, e devagar você vai ocupando seus espaços. Fernanda, quer falar um pouquinho para a gente? O que mais te atravessou? Quem mais chamou sua atenção? Olha, eu já estou fazendo esse trabalho já há algum tempo de conversar com pessoas. E a gente começou, através desses atravessamentos que eu fui tendo, que partiu a ideia. Eu falei assim, não, a gente precisa conversar com mais pessoas, a gente precisa conversar com mais mulheres, porque elas precisam ser ouvidas. E aí eu conversei com a Luzia, a gente trocou uma ideia e a gente começou a fazer o podcast. E aí, quando começou, eu já comecei a ser atravessada por essas duas. As duas já me atravessaram de uma forma. O primeiro dia foi um dia maravilhoso, onde eu saí mais leve do que eu entrei. E aí, com as histórias, foi aquele momento que eu percebi, olha, esse é o meu lugar, é para isso que eu estou aqui. E aí, tenho duas entrevistas que me marcaram muito, todas marcaram de uma certa forma, assim, de ir para casa refletindo sobre tudo que foi conversado. Mas duas entrevistas foram. A primeira, três entrevistas. A primeira foi a da Tatiana Henrique. Ela é atriz, ela é mãe de uma criança com autismo, agora adolescente. Então, ela contou como a educação, unida à arte, pode transformar pessoas. E eu tinha acabado de fazer uma ação em uma escola, onde uma criança veio falar comigo, poxa, tia, eu também posso ser isso. E aí aquilo me tocou, só que eu tinha que manter a pose, né? Enquanto todo o bastidor estava aos prantos, eu tinha que manter a cara blasé, né? Mas, enfim, foi bem marcante. A segunda foi a Pamela Carvalho, que marcou muito, mas na parte que ela me tocou, foi a parte da mãe, da maternidade, de ela ter levado, do quanto os pais trabalharam, e minha mãe ralou muito, ela é mãe solo, né? E marcou muito, trabalhou muito para que a gente pudesse estar aqui, né? São duas mulheres também. E, ao mesmo tempo, eu estou aqui sendo atriz, eu sou atriz por causa dela, porque ela me levava nesses lugares, ela é cantora, e eu via minha mãe se apresentando, e eu queria estar no palco também. Então, isso me marcou muito. E a Joyce Salvador, principalmente pela fase de maternidade solo. Ela teve falas muito importantes nas quais eu me identifiquei com a minha própria mãe e na minha própria família. A minha família é composta por mães e mulheres que tiveram maternidade solo. A minha avó, ela foi viúva, e ficou viúva e teve que cuidar de duas meninas, que é a minha mãe e minha tia, e a minha mãe mesmo, que teve que cuidar de mim e da minha irmã mais velha. Então, assim, a fala dessas três mexeram, que eu fiquei refletindo durante dias. E eu ficava, gente, alguém viu que eu queria conversar sobre isso. Então, por favor, vejam, que aí depois a gente conversa também. É isso.
O Plural Pod é um videocast que está disponível na página do Instagram do Sesc Ramos. Tem ali um linkzinho na bio que leva para uma lista, né? Uma playlist, né? É o Linktree. Pode falar. E aí no Linktree ele tem lá o linkzinho para o canal do YouTube do projeto, né? E aí todos os episódios completos estão lá. Mas na página do Instagram do Sesc Ramos a gente tem lá recortes de todos os episódios que já saíram também. E acho que é importante dizer quem é a cara, né, desse podcast é a Fernanda, né? A Fernanda trouxe o seu objeto de... Né? Sim, porque a gente fala que o plural... A gente não fala plural pod normalmente. Eu falo que é o plural pod. Esse é o programa. Tem que ter uma marca registrada, é a marca né? registrada. Aliás, Bianca, muito obrigada, tá? Você consertou a marca registrada. Tem que agradecer. Com certeza. E aí, dentro desse universo, né, que a gente sentar, a gente convidar mulheres para poderem falar sobre a sua dinâmica, sobre a sua vida, a gente foi convidado para estar aqui, no que é um evento de tecnologia, mas que, na verdade, a gente vem falar de tecnologia social. E o que é tecnologia social? Nada mais é do que você pensar a sua realidade e você trazer para compartilhar com o outro como é que você resolve um problema que é comum a todos. É uma prática coletiva, é uma prática social. Então, assim, quando a gente está aqui falando o que uma mãe disse para ela resolver um problema, de conseguir dar conta da sua carreira, da sua vida profissional e tomar conta dos seus filhos, quando a gente traz a Pamela Carvalho, que ela fala o que é ter uma mãe guardete em equipamento de cultura, e ela, enquanto criança, vê essa mãe trabalhando e se apropriar disso e crescer e se tornar uma produtora cultural preta, favelada, que abre espaço para outras mulheres. Quando a gente fala de uma contadora de histórias que vem fazer quase que um psicodrama, quando conta a história de crianças, a gente está falando de uma tecnologia social. E acho que é importante a gente estar compartilhando isso aqui e falando da nossa experiência enquanto mulheres que são atravessadas, porque muitas vezes quando a gente pensa na perspectiva da ciência, a ciência tradicional traz aquela ideia de um afastamento do objeto, né? Para eu poder ver melhor, eu tenho que estar de longe. Só que quando a gente fala de tecnologia social, quando a gente fala de comunidade, quando a gente fala de coletividade, a gente fala da gente também. Como que a gente, enquanto coletivo, a gente é atravessado por aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acho que é importante a gente estar aqui falando, olha, eu estava ali gravando, eu estava ali entrevistando, eu estava ali filmando, mas aquilo que eu ouvi, aquilo mexeu comigo, e eu sei que o meu olhar, quando eu estou ali filmando e fazendo a edição, esse meu olhar, ele vai chegar ao modo que eu vejo para todos aqueles que estão assistindo. Então, volto a falar, quem puder, entra lá no Instagram do Sesc de Ramos, dá uma olhada, dá uma conferida, que as entrevistas estão muito boas. E agora, a gente voltando um pouco mais para esse conceito de tecnologia assim, mais tradicional, eu queria que as meninas falassem para a gente, né, como é que elas se aproximaram, porque assim, como eu falei no início, né, é uma programação, né, dentro de um projeto Mulheres Plurais, pensado para mulheres, feito por mulheres com a colaboração das mulheres que são entrevistadas. Porém, a gente sabe que a tecnologia ela é tradicionalmente um campo do masculino. Né? Quando a gente pensa assim, quem que é engenheiro, né, arquiteto, tradicionalmente é um espaço onde os homens dominam, principalmente essa parte aqui, né, a gente olhar para cá, o pessoal que está mexendo no som, né? São os homens que estão aqui também, bacana essa contribuição. Mas quando a gente vai falar do Plural Pod, quem é que monta o som, quem é que filma, quem é que edita, né? Quem é que mexe em todo o equipamento que finaliza, são as meninas que estão aqui. Então, uma coisa que eu queria que elas compartilhassem aqui com a gente, como que essa coisa da tecnologia chegou para vocês, como é que foi se apropriar disso, o que encantou, qual é a dificuldade, desafios e conquistas nessa área da tecnologia mais convencional. Então, quando a gente fala de como que a gente se conectou, né, com essa parte das mídias, etc., no meu caso, eu vim de outra área, eu era de química, então estava quase me formando ali na faculdade. Chegou um momento da faculdade que eu olhei para tudo e falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu já não via mais sentido naquela área. Todo mundo tem esse momento. Todo mundo tem. Eu não via mais sentido naquela área. E aí, quando eu decidi sair dessa faculdade, eu tive que tomar uma escolha muito maior, porque eu também estava lidando não só com a minha carreira, mas com o sonho dos meus pais. Porque para eu estar naquela faculdade, foi todo um esforço deles, né? Eles sempre sonharam em ter a filha formada, a primeira filha da família com diploma. Então, quando eu cheguei para conversar com eles sobre a mudança da faculdade, foi um choque muito grande. E para lidar com isso, eu estava numa faculdade federal,
para lidar com isso, eu precisava lidar também com o fato de que não dá para eu fazer uma faculdade sem ter um trabalho para poder arcar com o custo daquela faculdade. Então, eu tinha que fazer essa dupla rotina, né, de estudante e trabalhadora para poder conseguir chegar ao famigerado diploma e entrar para, de fato, trabalhar nessa área de mídias, né? E quando a gente começa a trabalhar, uma das coisas que me encantou, né, com o trabalho com as mídias, era que eu sempre acreditei que a rede social, a internet, ela trabalhava como um impulsionador de narrativas. Então, acredito que até para o nosso projeto mesmo, né, o Plural Pod, a gente trabalha com isso, né? A gente usa da internet, a gente usa dos episódios que a gente grava, da edição que a gente faz, enfim, das trocas que a gente tem para impulsionar essas narrativas, para que essas narrativas cheguem em outras pessoas e, assim, até quando a gente faz a seleção, né, das entrevistadas para o programa, cada uma de nós indica alguém. E, às vezes, a indicação da coleguinha não é uma pessoa que eu conheço já. Então, já impulsiona até para a gente internamente, né, da gente conhecer novas mulheres, novas narrativas. Então, eu acredito que o trabalho com a mídia, ela me encanta por conta disso, por conta desse impulsionamento, por conta dessa troca que a gente tem a possibilidade de ter, né? Eu acho que é isso. Então, como a boa favelada que sou, a gente aprende fazendo, né? Eu não tenho nada, não tenho dinheiro para investir em curso, não tenho amigos que já estão em algum lugar. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a oportunidade. E eu sempre fui essa pessoa. Eu, nova, sempre achei evento uma coisa linda. Eu, nova, na época dos 15 anos, tinha amigos que trabalhavam com cerimonial, com valsa, com isso, com aquilo. Me enfiei lá no meio e foi ali que eu comecei a aprender a produção de evento. E é isso. Em resumo, é isso. Como que eu cheguei na tecnologia? Desde lá da época de 15 anos, que tinha amigo que era fotógrafo, que tinha amigo que fazia vídeo, era... Pô, me explica como é que mexe isso aqui? Como é que você faz isso aqui? E é na cara, na coragem, e aí se metendo. Até que eu sempre tive o sonho, né, de cursar o nível superior. É, assim, uma quebra muito grande na história da família, porque o meu pai é semi-analfabeto, ele não concluiu nem o fundamental. Se bobear, não fez nem a metade do fundamental, por uma história de vida, assim, bem difícil. A minha mãe também, pelas realidades dela, no caso, engravidar de mim, não conseguiu concluir o ensino médio também, que ela era normalista, desejava ser professora e etc. E acabou só cursando, só concluindo o ensino médio. Já depois, comigo, adulta, minha irmã adulta, falando, não, você vai terminar de estudar sim. Mas no meio disso tudo, eu sempre tive tanto incentivo deles de terminar, né, os estudos academicamente, como eu sempre tive esse desejo. Uma coisa que era muito engraçada, que eu sempre falava desde pequena, era que eu, enquanto menina, nunca sonhei com uma festa de casamento. Eu sempre sonhei com uma festa de formatura. Mas aquela festa de formatura. E por diversas situações da vida, eu acabei conseguindo um emprego numa universidade, e, através disso, uma bolsa integral. E aí, dentre os cursos que eu tinha como opção, publicidade nunca tinha sido algo que tinha passado na minha cabeça. E aí a minha gestora da época e diversos outros amigos falaram, cara, você se comunica tão bem. Vai fazer comunicação? Você é criativa, vai fazer publicidade? Eu falei, bom, vou. E fui. E aí me formei, veio pandemia. Durante a pandemia, algumas amigas começaram a empreender. E todo mundo começou a querer se mostrar na rede social de alguma maneira. E aí amigas minhas me propuseram de que eu as mentorasse para que elas começassem a posicionar os seus negócios na rede social. E aí foi um momento de
vamos guardar em segurança no bolso, vamos pegar o que a gente sabe, vamos estudar mais e vamos. E a partir daí surgiu esse lado, Karine, mentora em criatividade, mentora em empreendedorismo e etc. E aí, depois disso, eu passei a trabalhar numa agência publicitária, que foi onde eu conheci a Mari, que também trabalhava lá. E aí virou minha dupla. Virou minha dupla, assim, carrego pra vida. Tipo Sandy Júnior. Tipo Sandy Júnior. E aí, nessa vivência na agência, né, como é uma agência 360, onde a gente tem planejamento, a gente tem foto, a gente tem vídeo, a gente tem designer, a gente tem tudo, a posição que a gente tinha ali dentro, que era de planejamento, fazia com que a gente precisasse também acompanhar os processos. E aí já era. E aí eu ia para uma sessão de foto para dirigir a sessão, para as coisas saírem do jeito que eu planejei, mas eu estava lá. Fotógrafa, se essa luz for para cá, acontece o quê? Se essa câmera, essa lente aqui faz o quê? E aí volta de novo lá, Karine favelada, de que para aprender tem que meter as caras mesmo. E assim, sou muito grata pelas pessoas que eu tive no meu caminho, que sempre, eu acredito que assim, não teve uma pessoa que tenha passado pela minha jornada em que eu fosse tirar uma dúvida, em que eu fosse pedir uma ajuda a nível de conhecimento que tenha se negado. Muito pelo contrário. O que eu mais tive foi até amigo que falasse assim, olha, é isso, 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 mas tem um curso aqui que eu vou te mandar que é de graça. E aí o céu é o limite. Então, meu caso foi cara, coragem e Google, né? Porque, não, mentira, né? Em termos, eu sou formada em gravação e produção fonográfica. Eu me formei em 2010. Então, tem tempo, né? Eu precisei me atualizar, mas eu não segui a profissão, né? Eu sou atriz e eu fui meio que jogada, né, nesse universo tecnológico durante a pandemia, né? Eu fiquei sem trabalho, eu fiquei parada, e aí a gente começa, né, a pandemia não foi bom para ninguém, e no meu caso não foi diferente. Uma pessoa me indicou, olha, eu trabalho numa rádio, ela é online, está precisando de apresentadora, porque eu não vou poder, porque eu consegui um trabalho agora. Você topa? E aí eu fiquei, não, que isso, nada a ver. Sendo que todos que me conheciam, ela está ali para não deixar mentir, falavam, nossa, Fernanda, você é muito comunicativa, por que você não faz jornalismo? Por que você não faz isso? Eu falei assim, não, eu quero ser artista, e eu sempre quis ser artista. E eu sou artista. Mas aí veio o Google, né? O que um radialista faz? O que uma pessoa na rádio tem que montar pauta, tem que fazer roteiro? Perguntei para minha irmã, que ela é formada em comunicação social, e aí eu fui pesquisando, igual Karine, o que faz isso? Como é que faz isso? E lendo aqui, e perguntando ali, como é que trabalha com esse equipamento de rádio? É rádio online? É um software que tem que baixar? E aí o computador dá ruim? Enfim, um monte de coisas que aconteceram e assim eu fui aprendendo. Eu faço parte de uma organização social chamada Pretas Ruas, né? Por isso que eu estou com essa camisa aqui. E através delas eu também tenho essa necessidade para trazer, porque elas não só fazem um trabalho assistencial, a gente sempre discute qual é a melhor forma daquela pessoa sair daquele lugar de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a gente tenta oportunizar. Então, a gente precisa saber em que meios tecnológicos a gente tem que usar. Então, a gente tem que usar as redes sociais, a gente tem que usar os canais de mensagens, que é o WhatsApp, pode falar marca aqui? Desculpa, pode? WhatsApp, Telegram, porque você tem que se comunicar com a pessoa. Você tem que estar a par de tudo. Então, assim, é Google mesmo. A gente tem que ir no Google, não sabe, pesquisa, né? Às vezes o tempo corre tão rápido que não dá tempo da gente perguntar e esperar a resposta do outro. Quando a gente tem, beleza. Quando a gente tem um curso, legal. Mas quando a gente não tem, é correr atrás do Google mesmo, é isso.
E quando a gente fala, né, que você levantou agora a questão das redes sociais, acaba que elas viraram um universo à parte, né? A gente existe enquanto indivíduo físico, mas a gente também existe enquanto indivíduo online. E é muito importante também, nessa nossa construção, né, a gente tentar não se perder enquanto indivíduo físico no meio dessas tecnologias. A gente precisa entendê-las como ferramentas de facilitação. A gente precisa entendê-las como ferramentas de comunicação. O que não dá é para a gente se conectar àquele universo e esquecer do principal meio, que é a comunicação. Né? Quantas vezes a gente tem um telefone ali, a gente se perde em lendo alguma coisa, a gente se perde num jogo e esquece que são ferramentas de comunicação. Né? E fica aqui, né, que eu acredito que é um trabalho constante para a gente, mas também como dica para vocês, né, que entendam cada vez mais que são ferramentas de comunicação. Não se percam, gente, não se percam. Queria que vocês falassem assim para mim um pouco como é que vocês veem o futuro da tecnologia, aí rede social, né? Eu não estou sabendo nem nomear, né? Uma coisa engraçada que a Fernanda falou é que, principalmente para mim, né, que sou uma pessoa que já fez 40 anos há algum tempo, a impressão que eu tenho é que quando eu me aproprio de uma tecnologia, ela já foi. Não sei se alguém mais tem uma experiência parecida com a minha. Muito isso. Poxa, agora eu aprendi como é que faz. Eu tenho 29, eu trabalho com isso e eu sinto isso. Pois é, então eu queria exatamente que vocês fizessem esse bate-bola aqui comigo. Depois, gente, que a gente terminar de responder essa pergunta, essa perguntinha aqui, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, se vocês já quiserem ir pensando aí alguma coisa para perguntar para a gente, vocês já vão aí elaborando. Então, como é que vocês veem o futuro da tecnologia enquanto instrumento, como disse você, né? De facilitação de trabalho de tecnologia social. Como é que vocês veem o futuro? Como é que vocês veem isso dentro de periferia, dentro de favela? Eu acredito que quando a gente pensa no futuro, né, da tecnologia, a gente precisa olhar para dentro. Então, pensando nas periferias, né, quais são as nossas referências de dentro? Quem está dentro da periferia, que fala sobre tecnologia, trabalha com isso, que pode inspirar a gente. A gente tem um costume muito de olhar para fora, né? Vou olhar para fora para poder evoluir, para poder amplificar o meu trabalho, melhorar, encontrar melhorias, até essas melhorias que vêm surgindo, né? Essas novidades que vêm surgindo na tecnologia. Muito se vê de fora também, para depois vir para cá, mas o futuro está, de fato, na raiz que a gente tem. Então, nas referências que a gente encontra no nosso território, do nosso lado. Então, como que a gente pode olhar para um colega do lado e aprender com esse colega do lado para poder aplicar isso mais para frente? Eu gosto de dizer que tudo pode ser uma inspiração. Então, você não precisa olhar lá para fora para você se inspirar e fazer um bom trabalho. Você pode também, mas lembra de olhar para as pessoas que estão do teu lado, para a galera que está no teu território, porque tem muito mais para evoluir também no seu trabalho, né? Eu acredito que quando a gente trabalha com tecnologia e foca nessas referências de dentro, tanto nossas quanto do nosso território, a gente consegue ter um trabalho eficaz, acho que muito mais eficaz, um trabalho de essência, né? Então, foquem nisso, encontrem a essência de vocês, porque o futuro da tecnologia está nisso, está na essência, porque nós somos pessoas por trás dessas tecnologias. Né? A gente, como a Karine falou, a gente precisa se lembrar disso. A gente não pode se perder nesse processo. Então, encontre a sua essência, construa, desenvolva ela e aplique em cima das tecnologias, porque é isso que vai trazer um futuro melhor para elas também. Eu acredito que o futuro da tecnologia ela está na facilitação. Ela surgiu como um facilitador, né, para a gente de diversas formas. Se a gente pensar enquanto antigamente para se ter um computador, o computador ele precisava, com um mínimo de memória, era um equipamento gigantesco, o quanto isso foi diminuindo, o quanto a capacidade dele foi crescendo. A tecnologia ela está aí para nos facilitar. Então, pensando do ponto de vista equipamento, se a gente for ver a evolução, hoje em dia, a gente consegue fazer praticamente tudo com um bom telefone. Né? Se eu tiver um telefone com uma boa câmera, se eu tiver um telefone com uma boa memória e se eu souber usar essa ferramenta, eu tenho tudo. Né? Hoje em dia já é cada vez menos necessário que eu precise investir em um computador,
que eu preciso investir em equipamento mega para que eu possa realizar coisas que até pouco tempo atrás eram impossíveis de serem executadas. Então, do ponto de vista da tecnologia em si, né, separando ela do indivíduo, eu vejo que é um caminho de facilidade mesmo. No presente, a gente já consegue isso, né? A gente consegue lá suar um pouco, ralar, investir num bom telefone, e aí, através disso, eu já consigo criar vídeos incríveis, eu já consigo criar artes para redes sociais incríveis, eu já consigo construir uma narrativa falando isso de tecnologia básica até, né? Porque antigamente, imagina, se eu sou uma profissional e antigamente eu precisava de um vídeo para mostrar para as pessoas que eu sou uma profissional que sei do que eu estou falando. Eu precisava de um equipamento de filmagem, eu precisava de um técnico para manipular esse equipamento, que era extremamente difícil. Eu precisava de luz, eu precisava de microfones e a lista só aumenta. Hoje em dia, se eu quiser uma qualidade muito boa, ainda assim eu consigo fazer isso só com o telefone, né? A gente compra aqueles microfonezinhos de lapela na internet que eu conecto no telefone, ali eu tenho uma captação de áudio ótima. Sim, e para além de ter aparelhos, né, que ajudem a gente a fazer isso, tem como a gente fazer as famigeradas gambiarras, né? Então, não tem um microfone, usa um fone de ouvido que tenha um microfone ali, que dá para você também ter uma captação boa de áudio. Pois, graças a Deus, somos brasileiros. Inclusive, e o brasileiro, ele tem o dom de se virar. Acrescentando nisso, quando eu conheci as duas, eu achava que tinha todo um equipamento. Era só uma câmera. Ah, tem algum celular aí para gravar o som? Ah, pode ser o meu. Botava o som ali e acabou. E só ficaram as duas, ela me dirigindo, claro, e acabou. Aí eu fiquei assim, tá bom, então vamos começar, né? Essa facilidade é maravilhosa. Continua, amiga. Não. E é sobre isso, né? A gente começou sem ter tanto direcionamento técnico, né, do que a gente poderia fazer, do que o que a gente deveria fazer. Tanto que acabou sendo até vitória pessoal para mim, para a Mari, a gente observar a qualidade na entrega, a qualidade a evolução na edição dos vídeos que a gente foi melhorando ao decorrer desse tempo, justamente por isso. Porque a gente começou, o que a gente tem de estrutura é isso, o que a gente tem de espaço é isso. Tá bom, a gente vai se virar com isso e a gente vai fazer acontecer. E assim... A gente aprende fazendo, né? A gente aprende fazendo. Outra coisa que eu penso nessa questão do futuro é a distância. O quanto que a gente fica mais próximo e o quanto que a gente conquista vários lugares diversos, né, reduzindo essa distância entre um e outro. Vou dar 2 exemplos básicos que eu passei assim, de experiência própria. Primeiro foi da rádio que eu trabalhava, né? E aí eu tinha que fazer uma entrevista online. Como é que a gente fazia uma entrevista online? Como é que eu vou conversar com alguém que está em outro lugar? Era simples. A gente dava um link para a pessoa acessava e eu fazia a entrevista. Quando dava ruim esse link, eu pegava o meu telefone, ligava no WhatsApp, como se fazia aquela ligação que é gratuita, botava o microfone, o meu microfone ali e fazia a entrevista. Aí eu entrevistei uma pessoa de São Paulo, entrevistei uma pessoa que estava em Pernambuco, em vários lugares diferentes do meu e sem sair da minha casa. Eu fazia tudo no meu quartinho ali, no cantinho reservado. A própria Pretas Ruas, a gente conseguiu voluntários de vários lugares do Brasil. E assim, tem uma pessoa lá da Bahia que tem uma empresa de publicidade, que gostou do nosso trabalho e se voluntarizou para divulgar as nossas ações. Então, ela fica responsável pela comunicação. Tem uma outra pessoa que é de São Paulo, que também ajuda na divulgação, na comunicação, entra em contato com uns e outros. E a gente aqui no Rio, quando faz
uma reunião e de videoconferência. Então, a gente teve como acessar pessoas de diferentes lugares e trazer essa aproximação. Só que, assim, aí entra naquilo que a Karine falou. A tecnologia é um instrumento de comunicação, não é a vida, né? Porque vale a pena a gente ter uma troca física, né? Ela pode auxiliar em muitas coisas, mas tem um certo limite. Olha, até aqui tá bacana. A partir daí, a gente começa a perder o contato, a gente começa a perder o tato com as pessoas. E esse tato, essa ligação física, que constrói principalmente a nossa sociedade. Que a gente começa a entender o outro, a gente começa a olhar para o outro, né? Então, não ultrapassem, né? Continuem usando, mas usando de uma forma sadia, né? Não é tudo, não é a vida, não é porque a pessoa, porque eu tenho muitos amigos que não têm redes sociais e as pessoas acham que eles não existem. Não, é como se tivesse uma morte, né? Não, essa pessoa sumiu, se você não aparece muito, o que aconteceu com você? Você está bem? Não, gente, eu só não entrei no Instagram hoje. Eu não tô entrei vivendo off. eu estou vivendo off. Porque também, às vezes, o excesso de tecnologia também pode gerar outros danos, né? Pode gerar outros problemas. Enfim. A gente já tem visto isso acontecer, né? Com agora os vídeos rápidos chegando, né? Das redes sociais, TikTok, agora os Reels. Então tem sido até tipo, cada vez mais difícil você conseguir assistir um vídeo mais longo, se aprofundar em algum assunto, porque está tudo muito rápido. E eu então acho tem que ter um cuidado. assim que, inclusive, esse é o desafio que a gente tem dentro do Plural Pod, né? A gente tem os Reels que tem quantos? 1 minuto e meio? 1 minuto e meio. Isso. E a gente tem as entrevistas com as mulheres, que tem cerca de meia hora. As entrevistas têm 40 minutos. Quem, gente, que vê? Então, assim, se às vezes a gente tem alguns reels que tem 7 mil visualizações, a gente tem o quê? 200 visualizações para os vídeos. E isso é um desafio que a gente tende a pensar em estratégias para poder vencer, mas que não seja estratégia de diminuir e perder conteúdo, né? Gente, então, perguntas? Oi, gente, boa tarde. É muito bom estar aqui nessa conversa com vocês. Eu queria saber um pouco sobre... Vocês falaram sobre a questão da tecnologia como um meio facilitador. E eu acho que esse acesso que nós temos hoje gera bastante produção, que é muito bom. As pessoas estão produzindo cada vez mais, mas isso também gera a competitividade. Não sei se vocês vão concordar. Mas a gente vive num mundo capitalista, então é mais fácil que essa competição ela aconteça constantemente. Vocês concordam que tem que ter um diferencial para se destacar nesse meio de produção? E vocês acreditam que tem algum específico? O artista, ele tem o seu olhar próprio, ele tem a sua estética própria. Então, se você é um produtor de conteúdo, o que é que você acha mais bonito? O que é que você gosta mais de fazer? Qual é a área que você mais se identifica? E, a partir disso, você busca referências. A partir disso, você busca se especializar cada vez mais. Porque não dá para a gente tentar acompanhar a maré, sabe? Porque a maré muda. E aí a gente entra nessa questão de eu estou seguindo o fluxo mudou, meu Deus, o que eu faço? Se você segue a sua linha, se você segue a sua essência, se você segue ali o que te move, de fato, dentro desse mundo, o seu universo ele pode mudar cada vez mais. Você é você enquanto indivíduo e a sua essência é o seu diferencial. E aí é correr atrás de entregar uma qualidade técnica muito boa. E outra coisa também, né? É você saber para quem você quer que veja, né, o seu trabalho. Porque, às vezes, e isso eu vejo muito na arte também, às vezes a gente fica pensando, tem que ter milhões de seguidores, tem que ter não sei quantos, enfim, muita gente. Às vezes aquele número de seguidores que você tem para o seu trabalho vai gerar muito mais retorno do que você ter milhões de pessoas vendo o seu trabalho. Porque às vezes aquelas milhões são, assim, vão e passam, sabe? Mas ter aquele público fiel, ter aquela galera que vai acompanhar você sempre,
vale mais a pena do que a quantidade de pessoas que você pode vir a ter. É o clássico do qualidade versus quantidade, né? Sim. Exato. E aí, eu e a Karine, em especial, a gente trabalha muito com empreendedores, né, que usam da rede social para poder conseguir vender mais, enfim. E sempre tem um momento onde eles chegam e surtam. De tipo assim, e agora? Tem várias trends surgindo, eu não sei mais o que eu faço, eu não estou tendo resultados e blá, blá, blá. Então, o diferencial está muito nisso, né? Você vai trabalhar para conectar outras pessoas que vão estar ali do outro lado da rede social, só que você também é uma pessoa e essa pessoa tem posicionamentos, princípios que precisam ser expostos ali, né, mostrados como seu diferencial, e é isso que vai conectar essas pessoas também. É por esse motivo que elas vão te seguir, te acompanhar. Então, o diferencial é extremamente importante nesse processo. Tudo E é muito... identificação, tudo. Tem que ser sempre o propósito, é tudo identificação. A partir do momento que aquela pessoa identifica com aquele teu trabalho, você já ganhou. E dentro disso tem um pensamento que, no clássico do óbvio precisa ser dito, porque o óbvio muitas vezes ele escapa no nosso campo de visão. Mas se a gente fala de um posicionamento em rede social, a rede é social. As pessoas elas se conectam com outras pessoas, como a Mari disse. Se você se preocupar um tempo inteiro em ser só uma marca, em ser só um prestador de serviço, as pessoas não vão se conectar com você, não importa o nível de qualidade técnica que você tenha. Por isso, em resumo, é você se entender a sua essência e a partir disso. E aí, quando a gente fala de competitividade também, quando você tem várias pessoas mostrando os seus diferenciais, acaba que, no final das contas, a pessoa vai escolher com quem se identifica melhor. Então, a competitividade ela não vai estar tão relevante nesse processo, né? Porque eu olho para o lado e eu falo, olha, eu e a Karine, por exemplo, né, a gente trabalha no mesmo nicho. Só que ela tem a vertente dela, eu tenho a minha vertente, a gente olha como complementares, né? E não como competitividade. Mas isso porque a gente tem esses diferenciais muito bem estabelecidos. Então, quando se tem esses diferenciais estabelecidos, a competitividade não é tão relevante. Mas ela acaba acontecendo quando ela não existe. Né? É um termo que se usa muito no meio da cultura também, que é a clássica concorrência colaborativa. Né? Você entender alguém que poderia estar competindo com você, mas, na verdade, como alguém que vai estar complementando e te ajudando a crescer para chegar muito mais longe do que onde você chegaria sozinho. Não sei se parece, gente, mas elas dão um curso, tá? Desse tema. Inclusive, elas dão um curso para mim, né? Na verdade, assim, para a gente, né? A gente tem um projeto muito bacana de mulheres na construção civil, lá na Vila Cruzeiro, né? Lá em cima na Vila Cruzeiro, que é ali na Terra Prometida, e elas, umas 2 semanas, falaram para essas mulheres como é que elas poderiam alavancar o trabalho delas, colocando na rede social que elas já fazem de elétrica, de hidráulica, de finalização da obra, e é bem bacana, né? Assim, elas falam na linguagem que o pessoal entende, então, no final, vão deixar as redes sociais aqui, tá? Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Oi, gente, boa tarde. Para mim está sendo muito legal, estou gostando muito. E eu queria saber, eu me identifiquei muito com cada uma de vocês, e eu queria saber se vocês diriam algo hoje, olhando para trás, tudo que vocês tiveram de caminhada, vocês diriam alguma coisa para vocês ou vocês deixariam seguir? Continua. Porque a vontade de desistir é grande. A vontade de desistir é muito grande. Não desista. É muito difícil esse processo, principalmente... Eu vou aproveitar para vocês falarem o que vocês diriam para vocês e aí já ir deixando uma mensagem para a galera para a gente poder ir se encaminhando para o final. Ótimo. Então, é para vocês e para o outro. Para mim e para o outro, continuem, porque essa trajetória ela é muito difícil, ela é muito desafiadora, né? Vai ter vários momentos onde você vai se questionar sobre as suas competências, sobre o mercado. É algo que se atualiza com muita frequência. Então, você tem que ter um preparo emocional também muito grande para lidar com essas mudanças, né? Porque elas são, assim, arrebatadoras, assim, em cima da gente. Mas eu acredito que, se eu puder deixar uma mensagem sobre a minha trajetória, né, foi ter a humildade de aprender com o outro. Porque a gente pode estudar, a gente pode correr atrás, mas tem coisa que a gente só aprende na prática, a gente só aprende ouvindo. Então, escutem, né, perguntem, questionem. Tem um amigo do lado, pô, como é que tu faz isso? Que nem a Karine falou, né, da trajetória dela também. Então, escutem, porque a gente aprende muito ao ouvir, a gente aprende muito no praticar também, no dia a dia, e vai que vai, porque é só sucesso.
Para mim, eu diria, minha filha, o surto é grande, mas vai. Quando a gente fala, né, de trajetória, é meio impossível a gente dizer o que faria de diferente, porque eu não sei qual dos muitos detalhes me trouxeram até aqui, né? Então, acho que é isso, assim. É o meme do não é fácil e ainda é difícil. É isso. Mas é muito importante, como a Mari falou, se colocar no lugar da escuta ativa. É muito importante, não importa onde a gente está, em que posição a gente está, a gente não escutar para responder, mas escutar para aprender, para absorver. Eu aprendo muito todos os dias, com qualquer mínima experiência que eu tenha. Às vezes, um papo que você tem numa mesa de um bar, que parece ser uma coisa aleatória, vai te gerar um insight para a tua vida, para o teu profissional, para tudo, que são experiências impagáveis. E eu acredito que é muito isso, sabe? Você se entender enquanto indivíduo, mas não se engessar nisso. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que o lado social, ele sempre me moveu muito. O meu coração, ele pulsa por atitudes sociais, por ações sociais, etc. E eu cheguei até a ter esse papo com a Luzia, que até alguns meses atrás eu estava pensando em mudar de profissão. Porque eu falei, gente, não, eu sou publicitária, é só dinheiro pelo dinheiro, e o impacto que eu posso gerar na vida das pessoas? E aí, através dessa parceria do SESC, através até principalmente dessa experiência que a gente teve com essas mulheres de autonomia, dando o curso lá, foi que eu falei, não, a minha área é essa, a minha profissão é essa, é isso que eu amo fazer, e eu posso sim impactar vidas através disso. Eu posso sim mudar a realidade de pessoas através disso. Então, por isso é muito importante a gente se entender enquanto indivíduo, a gente entender a nossa essência, para a partir daí a gente saber para onde ir. Bom, o que eu posso falar de uma pessoa que já pulou de galho em galho de vários lugares? O que eu poderia falar para mim é que do passado, para se escutar mais, né? Se escuta. Às vezes a gente tem que adaptar, tem que se adaptar a vários lugares. A gente tem que usar várias máscaras para poder pertencer no trabalho ou em casa, porque você nunca é a mesma pessoa sempre. E às vezes a gente tem que usar tanta máscara que a gente esquece quem somos nós, né? Então eu falo isso porque eu já passei, assim, até eu chegar nesse caminho, né, até chegar onde eu estou agora, eu tive muitas dúvidas, e muitas dúvidas influenciadas pelo externo. Por exemplo, eu quero ser atriz, você vai morrer de fome, né? E aí eu fui tentando buscar mais, se eu vou morrer de fome, eu vou fazer o plano B. Não, faça primeiro o plano A, se escute primeiro, quebrou a cara, muda, não tenha medo de mudar. É isso, é essa a dica que eu dou. Se escuta, escute os outros, olhe para si, mas também olhe para os outros, tá bom? Gente, então, a gente vai se encaminhando para o final, né? Quero agradecer muito por vocês terem ficado com a gente aqui durante esse período. Lembrar, assim, nos sigam nas redes sociais, né? O Sesc Rio, sigam o Sesc Ramos. Dentro do Sesc Ramos, como eu disse, tem o link, né? O Linktree, para vocês poderem acessar. As entrevistas que a gente fez, não fiquem só nos rios, que são maneiros, mas a gente tem ali um material muito bacana. Vou pedir para cada menina deixar a sua rede social, acho importante, tá? Então, eu vou deixar a minha, que é Fê_Maridan, que é a minha pessoal. Lá eu só posto besteira. E tem a minha profissional, que é @pretas_ruas, que é onde eu trabalho. A gente tem muitas ações bacanas. A gente precisa muito de vocês também contribuindo para as nossas ações continuarem. Eu falo sobre isso na mentoria, mas não tomo vergonha na cara, eu não arrumo a minha. Meu Instagram é Karine, com K, 2 Is, Moraes, com 2 E's. Bom, se vocês quiserem acompanhar um pouco da minha trajetória, né, seja de trabalho, de vivências, vocês podem me seguir no De Boa Mari, tá? DE Boa Mari.
E se vocês quiserem acompanhar e aprender comigo de Boa Brand, né? Que é o Instagram onde eu falo um pouco sobre construções de marcas com essência. Bom, como eu disse, o Instagram do Sesc Ramos é Sesc Ramos, tá? Eu não vou deixar rede social, gente, porque eu não gosto de rede social. Eu só uso por causa do trabalho, porque o Sesc me obriga. Tô brincando, não me obriga, mas é para divulgar o trabalho. Se eu puder, eu praticamente nem entro. Mas, enfim, não é uma estratégia de trabalho. Mas, então, sigam o Sesc nas redes sociais, vejam as entrevistas, as programações. A gente sempre tem atividades maravilhosas. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui, tá?